Podcast GIF, um programa dedicado a debater temáticas do investimento social privado. A série especial Avaliação traz para a conversa as experiências e o potencial das práticas de monitoramento e avaliação para aprimorar as ações dos investidores sociais no país. Olá, sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos à série especial Avaliação do Podcast GIF. Eu sou Daniele Próspero e esse é o quarto programa produzido no âmbito da Agenda de Avaliação do GIF, que reúne um conjunto de iniciativas com o objetivo de fortalecer e ampliar as práticas de monitoramento e avaliação junto à rede de associados, que hoje conta com mais de 160 membros. No nosso encontro de hoje, vamos conversar sobre os processos avaliativos em iniciativas que desenvolvem ações e projetos focados em geração de trabalho e renda em suas múltiplas dimensões e contextos. O tema ganha ainda mais relevância diante das desigualdades que foram acentuadas no país em decorrência da pandemia de Covid-19. Para termos ideia, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a taxa de desemprego no Brasil foi de 14,1% no trimestre de setembro a novembro de 2020 e atingiu 14 milhões de pessoas. Essa taxa foi a mais alta para esse trimestre desde o início da série histórica da pesquisa, em 2012. A estimativa é que o desemprego pode chegar a 17% no primeiro semestre deste ano. A crise econômica atingiu ainda mais forte alguns grupos específicos. Os reflexos sentidos pelas mulheres, por exemplo, é maior. De acordo com o CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, há um retrocesso de mais de uma década nos avanços alcançados em equidade de gênero no mercado de trabalho. Ao comparar 2020 com 2019, houve uma queda de 6% no índice de mulheres empregadas na América Latina. Estima-se que cerca de 118 milhões de mulheres latino-americanas estejam em situação de pobreza, o que representa 23 milhões a mais do que em 2019. Outro público amplamente afetado são os jovens. Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, em todo o mundo, mais de 1 em cada 6 jovens deixou de trabalhar desde o início da pandemia. Com isso, globalmente, o número de jovens desempregados chega a 67,9 milhões. Já em 2019, mesmo antes da pandemia, os 47,2 milhões de jovens entre 15 e 29 anos, o que equivale a 28% da população acima de 15 anos, representavam mais da metade dos desocupados. Com a pandemia, a situação se agrava. Cresce principalmente o número de jovens desalentados, ou seja, os que desistiram de procurar emprego por não ter esperanças de que vão encontrar. Temos um desafio grande pela frente, não só em 2021, mas que será sentido ainda por um longo período. Olhar para esse panorama, analisá-lo e, mais do que isso, avaliá-lo se torna fundamental para buscar novos caminhos e soluções. Assim, não há nada melhor para entendermos essa perspectiva do que conversar com quem vive os desafios no dia a dia e que também tem muito para compartilhar com experiências, ideias e sugestões para as práticas avaliativas. Por isso, convidamos hoje para o nosso bate-papo Lina Maria Usechi, diretora executiva da organização Aliança Empreendedora, e Rafael Camelo, diretor de avaliação e planejamento na Plano CDE. Obrigada, Lina e Rafael, por terem aceitado participar do nosso encontro. Obrigada, Dani. Obrigada a você pelo convite. Obrigado, Daniele. Obrigado você. Obrigado ao GIF pelo convite. Bom, para começarmos a nossa conversa, seria interessante, então, Lina, se você pudesse contar para nós como está sendo para a Aliança, uma organização que desenvolve uma série de projetos de apoio a microempreendedores de baixa renda, viver esse momento da pandemia. Vocês chegaram a se valer de algum processo avaliativo para redirecionar as ações internas e até mesmo para compreender o contexto do público com o qual atuam? Sim, com certeza. Bom, primeiro foi acho que uma grande surpresa para todo mundo, né? É aquela crise que não tem nem como prever que vai acontecer. Então, acho que a gente teve que ser muito rápido, né? Em entender o que estava acontecendo, entender o que estava acontecendo com o público-alvo para decidir o que fazer.
Então, quando a pandemia bateu, a primeira coisa que reverberou na Aliança e que com certeza em muitas organizações é que todo o apoio presencial teve que ser suspendido, né, de imediato. Então, de uma hora para outra, a gente parou, a gente estava rodando turmas de capacitação no Brasil todo, tudo teve que ser suspenso, só que a gente tinha aquela vontade de como é que a gente faz para não parar, né? Então, a gente tinha dois caminhos, que era seguir pelo online, pelo treinar cursos online e pelos cursos de WhatsApp. E, ao mesmo tempo em que a gente estava pensando como seguir o apoio aos microempreendedores, né? A gente sentiu a necessidade de também entender como que eles estavam vivendo esse processo. Né? Então, dentro da Aliança, a gente acabou fazendo uma pesquisa, né? O primeiro impulso foi, vamos pesquisar, vamos perguntar para os empreendedores o que está acontecendo na ponta e como é que eles estão vivendo esse período. E aí, essa pesquisa posso dizer para vocês assim, que foi a base de muitas decisões mesmo que a gente tomou no período, por entender um pouco mais a fundo como que os microempreendedores respondiam às crises, né, e como eles estavam respondendo a essa especificamente. A gente teve uma participação muito grande de mulheres nessa pesquisa, então a gente teve um pouco do olhar delas, assim. A gente viu nessa pesquisa, que a grande maioria dos empreendedores que a gente estava trabalhando não tinha reservas financeiras para enfrentar uma crise como essa. Então, muitos se viram numa situação em que rapidamente, assim, coisa de 1 mês, 2 meses, esgotaram a pouca reserva que tinham para manter aquele capital de giro rodando, ou o negócio sobrevivendo. Então, essa foi uma questão. A outra é que a maior parte dos empreendedores não tinha presença digital, né, ou online, não tinha uma página, seja no Facebook ou no Instagram, não tinha nenhum tipo de delivery, enfim, estava mais invisível, digamos assim, no mundo online, no mundo virtual. Então, isso também foi um grande baque para essas pessoas que precisaram, né, foram praticamente forçadas a ir para o mundo virtual, começando pelas ferramentas que eles tinham. Isso foi um número grande de pessoas também que respondeu que o WhatsApp foi o que salvou. Então, das pessoas que estavam começando a mexer em se conectar virtualmente com seus clientes, 60% o WhatsApp era a ferramenta. E assim, enfim, todos esses dados, né, foram mostrando para a gente que a gente precisava dar uma mudada tanto na forma de atuar, como nos temas que a gente tinha que abordar, né? Então, a primeira coisa que a gente começou a fazer foi adaptar a metodologia da sala de aula, digamos assim, né, do presencial, para grupos de WhatsApp, entendendo que esse era o lugar e essa é uma ferramenta que eles já estavam acostumados e facilmente iam conseguir usar. Depois, a gente começou a criar bastante conteúdo em relação a vendas online. Então, como começar a ter uma presença online para não perder o ritmo, né, e não perder o contato com os clientes, que é tão importante. E a temática de educação financeira, que ganhou uma relevância muito grande nesse momento também, né? Tanto a partir da gestão financeira, mas principalmente esse olhar já de educação financeira para aquele microempreendedor, para aquela microempreendedora e para o seu negócio. Então, acho que foi tudo muito fruto, né, desse conversar com os empreendedores e entender o que estava acontecendo e fazer essa primeira processo de pesquisa, né, e avaliação. E depois, a partir do momento que a gente começou a fazer as alterações e as adaptações, a gente seguiu nesse, pode-se dizer, modelo mental de teste, né? Porque tudo era um grande teste. Então, vamos fazer turma de WhatsApp e vamos testar quantas pessoas por turma, qual é o formato, qual é a metodologia, o que funciona melhor, quais conteúdos né, tem mais efeito, tem mais aproveitamento. Então, foi um processo aí de entender até que essa avaliação que a gente fazia, sei lá, de tempos em tempos, ela precisou ser reduzida a coisa de semanas, porque a gente precisava ter certeza que o que a gente estava fazendo estava gerando resultado e estava sendo resposta, né, e estava sendo aproveitado pelos empreendedores. Então, acho que se teve uma coisa que a gente ganhou dessa crise, foi uma cultura de avaliação mais, talvez, próxima e mais de dia a dia, assim. Muito bacana, Lina. Imagino que, assim como a Aliança, outras organizações da sociedade civil que atuam nessa agenda também devem ter
tido experiências similares, né? Você tem percebido esse movimento em outros espaços, Rafael? Assim, como que a avaliação tem sido utilizada pelo campo social nesse cenário de crise? Sem dúvida, Dani. Eu acho que foi muito legal poder ouvir a experiência que a Lina, que a Aliança teve nesse momento, e eu acho que a gente consegue, do nosso lado aqui, acho que a gente consegue ver experiências similares em outros atores, né, e no campo de maneira mais ampliada, né. Eu acho que, sem querer cair num lugar comum, né, que todo mundo tem ressaltado, mas eu acho que a pandemia tem até acelerado algumas tendências, né? Então, eu acho que hoje fala-se muito mais ou acelerou-se uma tendência do valor da pesquisa, do uso da informação, né? Então, acho que para além da discussão específica da avaliação, se a gente ampliar o guarda-chuva, a gente está falando que o campo social aprendeu, ou tem acelerado um aprendizado de que informação tem muito valor, de que pesquisas têm muito valor, né? E que precisa ser rápido. Né? Então eu acho que a tendência uma tendência já longa de valorização dos dados, eu acho que foi acelerada pelo fato, como a Lina colocou, de você se ver numa situação que você não sabe o que fazer, né? Então, quando você está rodando a tua ação social ali no dia a dia, você talvez se permita ter um pouco mais de tranquilidade para levantar informação, para procurar, para pensar, para, né, fazer pesquisa com mais tempo. E agora a gente, essas mesmas organizações precisam de informação muito rapidamente, né? E junto com essas tendências, eu acho que outra que se acelerou e também está na fala da Lina, são os formatos de pesquisa à distância, né? Um questionário online, um grupo via aplicativo, via Zoom, via Hangouts, enfim, o que é bem interessante porque ele permite você acelerar e reduzir muito o custo, né, da coleta de informação, e mais importante de tudo é que eu acho que está caindo um tabu, né? Existia ou existe ainda um certo tabu com relação à pesquisa online, né, em que pese o fato de que você pode ter algum prejuízo, algum viés, por exemplo, no tipo de público que você alcança através de uma pesquisa online, enfim, nem todos os públicos estão conectados, nem todos os públicos estão dispostos a responder uma pesquisa online, nem todos os assuntos podem ser tratados ou merecem ser tratados numa pesquisa online, mas eu acho que a gente está aprendendo que, para a grande maioria das coisas, ela serve muito bem. E especialmente quando a gente precisa de uma decisão rápida, né? E aí eu acho que outra coisa na fala da Lina que eu tenho percebido também é uma importância, uma aceleração também de uma importância de olhar para o lado dos beneficiários, né? Então essa ideia de, tá, vamos ver qual é a preocupação dele nesse momento e vamos tentar responder rapidamente a essa preocupação, né? É lógico que isso não é que isso não seja uma preocupação do campo social, mas é que eu acredito que agora que você não sabe exatamente o que fazer, né, uma situação muito nova para todo mundo, o olhar do beneficiário ganhou uma importância muito maior. Ou seja, você está aqui do lado, você está no lugar da Lina, enfim, no lugar de alguém que está desenhando um programa e de repente você se encontra sem ideia do que fazer, porque você nunca viu essa situação, né? Todo o teu desenho, a tua teoria da mudança, ou seja lá, que desenho de implementação que você tem, cai por terra. E aí passa a ser muito importante você ouvir, por exemplo, como é que o empreendedor está se virando. E a Lina trouxe uma coisa que eu acho que deve ser uma tendência que vem para ficar, a importância de você experimentar, de você tentar diferentes formatos, de você tentar diferentes abordagens e verificar o que é que dá certo e o que é que não dá. Espero que sejam tendências que venham para ficar mesmo. Super interessante, Rafael. Agora até eu queria voltar para a Lina, que eu fiquei curiosa em relação a esses instrumentos, né, que o Rafael até comentou, Lina. Como que vocês fizeram essa escuta do público de vocês? Foi realmente online também, durante todo esse período? Vocês também foram mudando essa forma de escutá-los? E também teve algum retorno em relação ao que eles acharam, né, de serem ouvidos, né, esse olhar do beneficiário também, como o Rafael colocou?
A pesquisa em si a gente fez por entrevista, por telefone, mas a gente mudou o formato de inscrição. A gente tem mantido a conversa muito aberta com os empreendedores para saber se as formações, os formatos, enfim, estão ajudando nesse primeiro momento. E teve 2 coisas que a gente fez que a gente nunca tinha feito antes, né? Uma foi a gente lançar conteúdo todos os dias. Então, a gente começou a fazer lives todos os dias. A gente ficou uns 3 meses fazendo lives diárias, trazendo os temas que eles postavam para a gente, né? Então, as perguntas que eles mandavam, as dúvidas que eles tinham, a gente ia respondendo através de lives diárias para manter o contato, né, e manter aquilo aquecido. E isso foi bem importante, porque acho que uma das coisas que pegou muito, e o Rafa deve ter visto isso também nos estudos, é a questão da solidão, a questão socioemocional, né? Pegou muito pesado para muitos empreendedores, o se sentir sozinho, sem esperança, com medo. Às vezes a situação, né, financeira em si não era a grande vilã da história, mas sim a própria falta de esperança, assim, de não saber o que está acontecendo, de não saber se isso vai passar, de quanto tempo isso vai levar. E o fato de estar, né, em contato todos os dias fazia com que muitos deles se sentissem acolhidos, se sentissem parte de uma comunidade de empreendedores, enfim, que está todo mundo ali vivendo uma situação e tentando encontrar caminhos e soluções para sair dela. E outra coisa que a gente nunca tinha feito eram projetos com transferência direta de recursos para empreendedores. Então, a gente já trabalhava com uma ideia de premiações para empreendedores, enfim, mas a gente nunca tinha feito algo mais massivo, né? E aí, junto com algumas empresas, a gente conseguiu fazer vários projetos de apoio emergencial para microempreendedores, com foco em mulheres, né, que foi o grande foco de 2020, mulheres. E a gente conseguiu fazer vários projetos de auxílio emergencial para, sei lá, foram mais de 6 mil mulheres. A gente distribuiu, acho que bem mais do que isso, a gente distribuiu mais de 2 milhões de reais em auxílio emergencial e sempre buscando rapidamente entender qual tinha sido o efeito, como é que tinha sido o resultado disso na ponta. Que experiência super interessante, Lina. E eu acho que agora, depois desse sobrevoo, né, a respeito da avaliação no contexto da pandemia, eu gostaria de trazer um novo ponto para a nossa conversa. Acredito que seria interessante se pudéssemos falar um pouquinho mais também sobre como são pensados e construídos os processos avaliativos nas organizações que atuam com geração de trabalho e renda no dia a dia. Rafael, há especificidades ou abordagens que têm se apresentado como mais oportunas nesse campo? Olha, esse campo, acho que tem uma coisa interessante sobre esse campo de avaliação em geração de trabalho e renda, é que ele talvez seja pelo menos de onde eu falo aqui, né, de um ponto de vista de uma avaliação de impacto, uma avaliação do ponto de vista mais econômico, é provavelmente um dos mais tradicionais, assim, no sentido de que há uma tradição muito longa, muito antiga já de avaliação de programas nessa linha, né? O que eu acho interessante é como a abordagem dele foi mudando ao longo do tempo, né? Então, tradicionalmente, quando você pensa em desenho de avaliação para geração de trabalho e renda, você pensa em avaliar o mérito de uma intervenção desse tipo sobre renda, ou sobre trabalho, ou sobre formalização, sobre a abertura do empreendimento. Ou seja, geralmente você tem uma clareza muito grande sobre quais são as suas variáveis de resultado, né? E tradicionalmente assim tem sido feito. Agora, o que eu acho que é interessante nos últimos, mais recentemente, é que a gente tem ampliado um pouco o olhar sobre que tipo de variáveis de resultado a gente olha quando a gente avalia esse tipo de programa. Então, vou dar alguns exemplos, né? A gente tem olhado muito, por exemplo, o quanto programas de formação para trabalho e renda estimulam a continuidade dos estudos, por exemplo, né? Especialmente quando a gente está falando de um público mais jovem, né? E
terminando ali o ensino médio, no começo da vida adulta, né, é muito interessante, a gente sempre constata algum impacto sobre continuidade nos estudos, que é uma dimensão que escapa um pouco, geralmente, a quem está pensando nesse programa, que geralmente, nesse tipo de programa, que é, olha, o jovem está conseguindo um emprego, não está conseguindo um melhor salário, não está, mas ele alcança uma outra dimensão de impacto que é muito interessante, porque quando o jovem continua a estudar, o que você acaba entregando para ele é provavelmente um resultado de longo prazo muito mais interessante do que simplesmente avaliar se ele está, naquele momento imediato, depois do curso, conseguiu um trabalho ou conseguiu melhorar a renda, né? No caso de um programa de formação, por exemplo, de empreendedores mulheres, por exemplo, é muito interessante olhar para os impactos sobre aspectos emocionais, sobre autoestima, por exemplo, das mulheres, sobre o fato delas ampliarem as suas referências, ampliarem suas redes de contato, porque elas estão empreendendo mais, empreendendo melhor, e isso, de novo, tem um alcance que vai muito além do olhar simplesmente para o quanto a renda está sendo gerada, ou se a pessoa está ou não empregada, né? Ou seja, ele sinaliza para impactos mais de longo prazo do que tradicionalmente a gente costuma olhar quando pensa em geração de trabalho e renda, né? Então, eu queria deixar isso aqui como essas duas oportunidades que a gente tem visto, né? Ou seja, olhar para programas de geração de trabalho e renda do ponto de vista da avaliação de impacto para resultados, para impactos que vão muito além das dimensões, das simples dimensões do mercado de trabalho, tá? Bem interessante, Rafael, esses pontos que você trouxe. Lina, eu queria que você então contasse como é que isso tem acontecido na Aliança, como é que você tem construído esses processos avaliativos internos para vocês. Vou contar um pouquinho. A gente tem duas grandes frentes de avaliação. Acho que uma é um pouco mais de curto prazo, que é onde a gente tenta entender como foi o aproveitamento do empreendedor naquela intervenção que a gente fez. Então, é uma avaliação que é logo ali no finalização de um curso de capacitação, né, ao final do ciclo. A gente olha também um pouco 3 meses depois para ver se ele conseguiu aproveitar dos conhecimentos, enfim, do desenvolvimento de competências e da rede de contatos, que são os 3 pilares que a gente acompanha. Então, uma frente de avaliação é essa, que tem mais a ver com aquele resultado mais de curto prazo, e a gente tem uma outra frente de avaliação que tenta olhar para indicadores mais de impacto, e essa é super desafiadora de fazer, né, por várias questões. Essa frente de avaliação de impacto, posso dizer que a gente é um pouco mais tradicional, né, no olhar. A gente vai olhar para indicadores de percepção de aumento em renda, né, principalmente, que é um indicador que para a gente é super importante. Junto com ele, a gente vê padrão, qualidade de vida também junto, né, então se o microempreendedor e sua família conseguiram aumentar o padrão de vida a partir da renda do negócio. A gente tem um indicador que a gente chama de empoderamento empreendedor, que é entender o quanto essa autopercepção dos empreendedores em relação a eles mesmos, né, de se verem como empreendedores, de se verem capazes de gerenciar um negócio. E dentro desse empoderamento empreendedor, a gente também olha para a taxa de conversão de iniciantes. Então, a gente também atende muita gente que não tem negócio ainda, que tem vontade de empreender, que passa pelas formações, ou que está bem na dúvida ainda, né, se vai montar um negócio ou não vai, enfim. Então, a gente tem a formação para iniciantes, a gente também acompanha quanto que é essa conversão, até 3 meses após o curso, quantos deles convertem e, de fato, começam o seu negócio, né? A gente também olha para o negócio em si, que é olhar para o faturamento, se houve um incremento, né, um aumento no faturamento. A gente olha para a taxa de formalização desses empreendimentos, visto que a grande maioria dos nossos beneficiados são informais. Então, a gente também gosta de acompanhar e entender se esse empreendedor está se empoderando o suficiente para se ver capaz de se formalizar e se ver seguro, né? Se sentir seguro para se formalizar e entrar, né, já na economia formal. E a gente olha também para a variação de postos de trabalho
E uma linha nova que entrou aí na nossa avaliação de impacto esse ano é a questão de saúde financeira em 3 aspectos, que é a bancarização, o hábito de poupar e o acesso a crédito. Então, esses são ali o nosso quadrinho de avaliação de impacto como está hoje. O Rafael, Lina, comentou sobre esses outros impactos, né? Essa ampliação de olhares, por exemplo, para essas questões emocionais. Logo lá no começo, você comentou sobre isso nessa avaliação que vocês fizeram no começo da pandemia, né? Então, esse é um olhar que, de repente, agora vocês também vão incorporar? A gente mede isso no item do empoderamento empreendedor, onde a gente vai olhar para principalmente autoconfiança, né, que é onde a gente consegue perceber se o empreendedor está de fato se sentindo, né, empoderado o suficiente, autoconfiante, enfim, isso tem tudo a ver com essa questão socioemocional e das competências. Outras competências a gente avalia no curto prazo. Então, ao fim de uma capacitação, a gente vai ver como ele está em uma série de outros aspectos, mas essa especificamente é uma que a gente destaca bastante, que é a autoconfiança e a autopercepção empreendedora, que é que chama atenção. E aí, nesse período de pandemia, assim, os nossos gráficos eles enlouqueceram, né? Assim, a gente teve quedas super bruscas de alguns indicadores, a gente teve aumentos bruscos de outros indicadores, a gente saiu completamente do padrão, assim, no ano de pandemia. Foi até uma análise, a gente acabou fazendo uma análise esse ano da pesquisa 2020, e assim, a pandemia, ela impactou tão fortemente todos os indicadores, sabe? Que ficou muito claro o quanto a gente está vulnerável, né? O quanto os empreendedores estão vulneráveis a qualquer impacto, assim como todos nós, mas quem está numa situação um pouco mais frágil, enfim, a crise, ela dá vamos dizer, um soco um pouco mais forte, assim. E essa avaliação que vocês fizeram também vai inspirar, vai orientar, nortear um pouco esse ano de 2021, Lina? Com certeza, com certeza. Então, tem vários indicadores que a gente já percebeu que, assim, eles nos mostram muito para onde a gente tem que olhar. Para dar um exemplo, né, a gente acompanha impacto em renda, aumento de percepção de aumento de qualidade de vida. Então, em um ano de pandemia, aquilo ali despencou. Não importa todos os nossos esforços em 2020, o indicador realmente despencou, porque a renda das pessoas diminuiu, não tem o que fazer, né? Os negócios fecharam, enfim. Então, algumas questões dispararam para baixo, em contrapartida, outras dispararam muito acima da nossa média. A taxa de formalização, a taxa de conversão, muitas pessoas buscaram o empreendedorismo como uma saída para a crise também, né? Então, a gente teve essas grandes discrepâncias, assim, que foram interessantes de acompanhar, enfim, e que são base para a gente decidir as ações para esse ano. Aproveitando, então, Lina, esses dados que você trouxe, o panorama também das abordagens que o Rafael comentou, eu queria, para a gente fechar essa nossa conversa de hoje, eu queria que vocês comentassem, então, a respeito da forma que os investidores sociais, as organizações do campo da filantropia, enfim, têm lidado com as avaliações para a definição de parcerias e até a continuidade de apoios a projetos nesse campo de geração de trabalho e renda. Quais movimentos têm acontecido? Como que tem sido essa relação para a aliança, Lina? Teve 2 grandes momentos. A gente recebeu pedidos de empresas que nem estavam pensando, antes da pandemia, né, em trabalhar com, por exemplo, microempreendedores, não estava no olhar, né, estavam com outras questões, enfim, na prioridade, mas uma hora que você olha para os dados e você enxerga, né, que o colchão da economia, né, são esses micro e pequenos empreendedores, de repente esse colchão se vê totalmente fragilizado, e isso impacta todo mundo, né? Então, muitas empresas entenderam que nesse contexto, nesse cenário, olha para dados, entende onde que é importante atuar, né? Então, acho que foi bem interessante de ver esse movimento e como as empresas foram direcionando seus recursos para tentar suprir e atender, né, setores ou nichos, ou enfim, causas específicas que entendiam que trariam maior impacto. Então, foi bem interessante de ver como os investidores
tiveram um olhar meio que, tiveram que tomar uma decisão de, caramba, onde será que o meu investimento vai gerar mais efeito? Né? Nesse momento que é tão urgente, onde nada é confortável, né? E, obviamente, os dados fazem com que você comprove se aquela ação, depois, né, uma avaliação, faz com que você comprove se aquela ação foi efetiva ou não e te leve a dar continuidade ou não. Então, hoje, o que a gente tem enxergado como aliança, né? Os investidores, eles têm um olhar para impacto, mas entendendo, assim, como que o negócio deles pode ser cada vez, né, mais positivamente impactante, e aí numa lógica de negócios mesmo, e a tendência que a gente tem visto é que tem se buscado medir o quanto que o efeito desse meu negócio, desse meu produto, desse meu serviço, enfim, está gerando de benefício para a sociedade, para o meio ambiente, né? Então, todo o movimento do ESG, né, do Environmental, Social Governance, enfim, está fazendo com que as empresas incorporem a avaliação de impacto de uma forma mais para dentro do negócio e repliquem isso de volta, né, para os parceiros com quem eles estão trabalhando na ponta, com um olhar muito para como que a minha empresa pode ser cada vez mais responsável. Então, acho que tem uma oportunidade aí de mais essa parceria entre os parceiros em campo e os investidores para chegar nesse lugar onde a gente não deixa de avaliar o que está acontecendo para fora da empresa, né, o que está para fora da lógica do negócio, mas que se integra com a lógica dos negócios que estão mudando o seu modelo mental, de fato, isso não tem volta, né? Os negócios estão mudando a forma de operar, os negócios estão mudando sua forma de produzir, sua forma de se relacionar com os stakeholders, e para isso acontecer, eles precisam avaliar, né? Então, acho que para a gente, né, organizações do terceiro setor, entender esse movimento é super importante para entender como é que a gente casa esses interesses, né, dos grandes investidores, enfim, aqui estou falando muito de empresa, lógica de empresa, né? A gente ainda tem uma série de outros atores, né, fundações, institutos, fundações familiares, né, que tem um olhar muito mais profundo para indicadores de impacto, enfim, eles vão para um olhar muito de entender qual é o impacto sistêmico de tudo isso, né? Será que a gente está mexendo mesmo nos indicadores gerais de Brasil? Será que a gente está fazendo mudanças sistêmicas de verdade? Enfim, então acho que tem um conjunto muito legal de atores aí olhando para avaliação de formas diversas, que eu acho que se complementam, mas a gente tem uma oportunidade aí de unir esses esforços, assim, para não deixar nada de lado, sabe? E não deixar a verdadeira avaliação de impacto de lado, em detrimento de outras coisas, assim. E eu queria, Rafael, então, que você pudesse complementar, até puxando pelo que a Alina falou, sobre esses outros atores, né, sobre essas outras perspectivas que a gente tem também no campo. Como é que tem sido esse cenário? Legal. Bem, eu acho que eu super tenho essa mesma visão da Alina, né, de quanto a temática social, ambiental tem se integrado cada vez mais aos negócios, e acho que, concordo com ela, que acho que isso é um pouco um movimento sem volta, né? Eu acho que existe uma compreensão cada vez maior de que as coisas têm que caminhar juntas, né? Elas têm que caminhar de maneira que elas façam sentido, né? Eu acho que já não faz mais tanto sentido você ser um negócio gerador de impactos negativos e você ter ali um pedacinho do seu orçamento ali para uma filantropia pequenininha e tá tudo bem. Não tá mais tudo bem. Eu acho que as coisas agora tendem a se integrar muito mais. Ou seja, as empresas estão tendendo a trazer emprestado do campo social um olhar um pouco mais crítico e um pouco mais positivo para o seu próprio negócio, né? E aí o movimento, eu vejo uma coisa muito positiva nesse movimento, que para quem já está dentro do campo social, eu acho que é mais um parceiro, digamos assim. Se antes você tinha uma filantropia que estava ali muito apartada do negócio e que o negócio olhava para ela de vez em quando e às vezes com
muito pouca preocupação, agora ele tem um olhar mais cuidadoso para essa filantropia, né? E quer trazer essa filantropia mais perto, essa ação social mais para perto do seu negócio, mais integrada, fazendo mais sentido, né? Então, eu acho que é um ator que vem para somar esforços e ele traz uma visão, por conta de ser, de ser o lado empresarial, ele já traz um peso da avaliação dentro da sua lógica, né? O peso das evidências, dos indicadores, enfim, do uso das informações para tomada de decisão. Eu acho que tem um desafio do nosso lado aqui, de fazer essa ponte da maneira mais construtiva possível. Ou seja, se por um lado, eu acho que o lado da empresa, o lado do negócio, aporta para o lado social uma atenção maior, às vezes mais recursos, mais organização, às vezes um olhar mais preocupado com a avaliação, que eu acho que é muito positivo. Por outro lado, ele pode trazer um olhar que não consegue cobrir todo o campo social, né? Ou não consegue cobrir todas as preocupações que o campo social tem. Então, eu acho que estabelecer um diálogo, estabelecer uma boa ponte produtiva para os dois lados, eu acho que é um desafio que o setor social vai ter que enfrentar, vai ter que construir. Esse ator, ele tem que, os negócios têm que vir acrescentar, mas eles têm que estabelecer um bom diálogo com a área social, para que não se perca, né, não se perca uma parte do impacto, para que não se priorize apenas as questões do negócio, as questões das empresas, né? Então, acho que essa ponte ela precisa ser construída, né? Muito obrigada, Rafael e Elina, por essa análise de vocês, viu? As contribuições foram muito oportunas e com certeza serão norteadoras para todos que estão aqui nos ouvindo hoje. Obrigada novamente por esse encontro. Obrigada a você, Dani, obrigada ao GIF pelo convite, foi muito bacana. Muito legal. E Rafa, obrigado você também. Foi ótimo. Obrigado, Lina, Dani, pela conversa. Foi ótima. Obrigado pelo convite, gente. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso bate-papo. Quem quiser ouvir ou compartilhar o conteúdo desse programa, é só acessar o site www.avaliação.gif.org.br e baixar o episódio. É possível também ouvir o podcast nas principais plataformas, como o Spotify e o SoundCloud. A produção desse programa fica por conta do Estúdio Cais e a edição pelo Estúdio Zut. A Agenda de Avaliação do GIF é uma iniciativa da Fundação Roberto Marinho, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Itaú Social e Laudes Foundation, e conta com a coordenação da Camila Cirilo e a consultoria técnica de Ana Lima, da Conhecimento Social. Até breve! Podcast GIF, um programa dedicado a debater temáticas do investimento social privado.